Essa palavra é para você que está se sentindo frágil. A palavra que veio ao meu coração para falar esta noite para você encontra-se em Jeremias, capítulo 18, e o versículo 3 e 4, que diz: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui nós vemos quando o Senhor mandou Jeremias descer até a casa do oleiro. Ele estava lá trabalhando nos vasos, e então quando aquele oleiro fazia aquela obra no vaso, aquele vaso se quebrou e ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos dele fazer. Então, a palavra que veio ao meu coração é que muitas vezes nós estamos se sentindo frágeis, se sentindo indefeso, se sentindo como uma criança que precisa do pai, que precisa do colo, que precisa de um abraço. Então, é exatamente quando estamos quebrados, é exatamente quando acontecem situações na nossa vida em que vem nos abalar, vem nos entristecer, vem nos colocar numa cama e nos deixar ali no cantinho, sem querer e sem ter força para fazer alguma coisa, para se levantar. É exatamente quando a gente está se sentindo frágil, vulnerável, quebrado. A gente está ali na mão do oleiro, porque o interessante dessa palavra é que não foi o oleiro que foi lá e amassou o vaso, mas ele mesmo se quebrou sozinho. Ou seja, tem situações na nossa vida em que vai acontecer coisas que a gente não espera, que a vida vai trazer situações contrárias, que nem foi o próprio Deus que enviou, mas situações do cotidiano, situações da vida, faz com que a gente venha ficar nesse estado de fragilidade, se sentindo quebrado. E outras situações acontecem por consequência dos nossos próprios erros. Quando a gente comete erros, quando a gente faz algumas coisas que não era para a gente ter feito, e aquilo vem como consequência, e a gente fica quebrado, despedaçado em pedaços. Então tem essas duas opções, A vida pode trazer situações e nos quebrar, ou a gente pode cometer coisas, erros que trazem as consequências e a gente se quebra na mão do oleiro. Mas a diferença é que quando o vaso ele quebrou, ele estava na mão do oleiro. A diferença de quebrar na mão do oleiro é que ele conserta. A diferença de quem está na mão do oleiro é que ele, quando vê o vaso quebrado, o vaso frágil, o vaso ali cheio de rachadura, que não está suportando o peso da situação, o peso das adversidades, então ele não deixa aquele vaso daquele jeito, mas ele começa a pegar os caquinhos, a pegar aqueles pó, como o vaso tá ali todo desmanchado, quebrado, frágil, e ele começa a ir consertando, ele começa a ir modelando. Então tem outras situações que Deus vai trazer depois que ele vê que a gente já está ali todo quebrado. Ele vai permitir outras situações de quebra. Por quê? Porque é quando ele está nos modelando, é quando ele está trabalhando em nós. Então, tem a situação de a gente se quebrar sozinho, e tem depois a situação
de Ele mesmo vir e nos quebrar para concluir a obra, para que aquela junção venha acontecer, para que aqueles caquinhos possam ser consertados, e Ele vai ali tirando as impurezas, vai tirando as rachaduras, vai lixando, vai passando todo o processo para que aquele vaso possa ficar íntegro, inteiro novamente, para que aquele vaso depois possa ir para prateleira e possa ser visto como uma obra-prima. Depois que você passar por todo esse processo difícil, depois que você passar por toda essa situação de quebra, de fragilidade, em que você se sente incapaz, em que você se sente que não vai conseguir suportar, mas quando toda essa situação passar, você vai estar totalmente pronto, íntegro, inteiro, e não vai estar mais com rachaduras, com imperfeições, com quebras, mas você vai estar pronto para ir para a prateleira. Você vai estar pronto para se tornar destaque, para se tornar alguém que os outros vão olhar e vão admirar este vaso e vão passar por ele e vão dizer: nossa, quem foi que fez esta obra-prima? Quem foi que trabalhou neste vaso para que ele ficasse tão perfeito assim, para que ficasse tão inteiro, né? Enquanto tantos outros estavam quebrados, estavam destruídos, mas depois que você passar por toda essa situação, né, você vai estar inteiro, porque Deus ele vai trabalhar de uma forma tão linda que Ele vai consertar toda a rachadura, até mesmo no teu coração. As dores que você tem na sua alma, as dores que você tem no seu coração, Deus, Ele vai consertar, Ele vai curar, Ele vai trabalhar de uma forma tão linda que você não vai ser mais esse vaso frágil que você está hoje. Você vai ser um vaso inteiro, um vaso de honra. É isso que você vai ser depois que todo esse processo acabar, depois que toda essa situação se resolver. Você vai ser um vaso inteiro e você vai poder dizer: eu fui um vaso quebrado, eu fui um vaso frágil, eu fui um vaso vulnerável, em que eu achei que não ia ter jeito, em que eu não ia conseguir ficar de pé, em que eu não ia ter estrutura para suportar tudo aquilo que eu estava passando. Mas hoje eu me encontro inteiro, mas hoje Deus pegou todos os caquinhos e começou a modelar e começou a tornar-me um vaso novo. Então é isso que você vai dizer, que você estava frágil, em pedaços, mas você, quando olharem para você, você vai estar completamente restaurado, completamente, a sua alegria vai voltar para o seu rosto, a sua alegria Deus vai trazer de volta para o seu coração. E quem olhar para você vai dizer: eu quero também, eu quero seguir o exemplo dessa pessoa, porque mesmo depois de ter sido quebrado, mesmo depois de ter sido destruído, mesmo depois de ter acontecido tanta adversidade na vida dessa pessoa, mas olha como ela sorri, mas olha como ele está alegre. Parece até que nada aconteceu, parece até que nada, nunca houve essa situação, parece que nunca houve esse problema, porque eu vejo ele e eu vejo ela completamente restaurado. É isso que Deus vai fazer na tua história. Ele vai te restaurar por inteiro. Ele vai restaurar o teu emocional. Ele vai restaurar o teu coração que hoje se encontra triste, abatido, angustiado, indefeso. Ele vai te restaurar. E tem mais. Você precisa ser forte nessa situação. Você precisa vencer essa etapa, porque a nossa vida ela é feita de etapas. E quando o vaso ele está ali trabalhando
depois que a gente já foi totalmente quebrado pela vida, e aí Deus pega para nos tornar inteiro e começa a nos modelar. Existem várias etapas que Ele vai fazer para a nossa reconstrução. E algumas dessas etapas pode até doer, pode até trazer à nossa memória coisas que a gente queria esquecer. Porque enquanto Ele vai trabalhando em nós, Ele vai curando a nossa alma, cicatrizando as nossas feridas, e Ele pode até trazer ali na nossa memória algo que passou, e a gente vai chorar, mas vai chorar com gosto, mas é Ele ali nos curando, mas é Ele ali sarando a nossa alma. Então, algumas etapas que vai acontecer é que quando o oleiro ele começa a lapidar aquele vaso para que ele se torne um vaso valioso, ele vai lixar o vaso todinho, ele vai tirar aquelas coisas que não servem, ele vai começar a reconstrução daquela obra. E vai ser necessário passar por vários processos, por várias etapas, até que ele esteja pronto. Então, é necessário que você se mantenha firme, é necessário que você possa se manter forte. Por quê? Porque cada etapa que Deus traz na nossa vida, que é Ele trabalhando em nós, cada processo difícil, cada situação complicada, é necessário a gente ter postura firme, postura de vencedor, postura de quem sabe que nasceu para vencer, para superar, para derrotar gigante, para vencer os obstáculos. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente estiver frágil? Então, quando a gente está fragilizado, a gente pode contar com o nosso Pai. Eu sei que muitas vezes o nosso Pai da terra, ele é falho, ele é imperfeito, ele comete erros, ele pode não ser o melhor pai que a gente poderia ter. Eu não sei quem está vendo este vídeo, mas talvez o seu pai terreno não seja um pai muito bom. Quem sabe ele tem muitos defeitos e faz coisas que você não gostaria que ele fizesse. Quem sabe ele age de uma forma completamente errada e você fica aí nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu quero te dizer que independente do seu pai ou da sua mãe ser falho, independente se as pessoas ao seu redor são falhos com você, eu quero te dizer que você tem um pai celestial, e esse pai foi aquele que te formou, foi aquele que te gerou, foi aquele que fez você nascer no coração dele. O Pai do céu que te ama, que cuida de você, que não te deixa sozinho, não te deixa sozinha nessa situação. Ele não te deixa fragilizado, assim andando por aí, mas Ele está contigo. E é quando, assim como uma criança de colo, quando está ali, não sabe andar, não sabe falar, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe o que agir. Uma criança que está totalmente vulnerável, totalmente frágil, totalmente indefesa e precisa tanto do pai, e precisa tanto de um abraço, e precisa tanto de um ombro amigo. Então, Deus, Ele está nesse momento do seu lado, exatamente quando você está no seu pior momento, no seu momento mais frágil, quando você está deitado na cama, quando você está chorando, quando você está de bruços e está sem saber o que fazer. É exatamente aí que você está como uma criança frágil e indefeso, que Deus está do teu lado para te sustentar, para te proteger, para te dar força, para que você possa vencer todas essas situações, para que você possa superar tudo isso, com Ele,
com a ajuda dele, porque todos nós na vida passamos por problemas, por situações difíceis que a gente não queria passar, mas muitas vezes Deus permite, porque Ele está ali trabalhando em nós e a gente vai ser vaso de honra. E muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: ela venceu, ela passou por aquela situação tão difícil, mas olha como ela está reconstruída, olha como o sorriso está lindo nos lábios dela. Então Deus está permitindo, não é porque Ele é um pai mau, não é porque Ele quer o teu mal, nem quer ver você chorando, nem sofrendo, mas é porque você vai ser um vaso tão lindo. Quando a obra que Ele fizer em você terminar, as pessoas vão olhar para você e vão se espelhar em você, vão se espelhar na sua história, vão se espelhar na sua superação, vão se espelhar no seu momento que você estava tão frágil, mas não desistiu, não se entregou, não se enforcou, não se suicidou, não se matou, mas você foi resiliente, você conseguiu pegar aquela dificuldade e tirar pontos positivos. É isso que Deus está fazendo. Ele quer que você tire das situações difíceis coisas positivas, e até mesmo de pessoas difíceis, pessoas ruins, que a gente possa olhar e dizer: eu não quero ser como essa pessoa, eu não quero ser desse jeito, eu não quero agir dessa forma, eu não quero falar dessa forma, eu não quero ter essa pessoa como referência. Então, muitas vezes Deus coloca pessoas ruins do nosso lado, é para a gente poder olhar e dizer: eu vou ser totalmente diferente, eu vou ser totalmente diferente dessa pessoa, porque isso é o que eu não quero ser, isso é como eu nunca serei. Então, se Deus tem colocado pessoas difíceis do seu lado, situações difíceis na sua vida, é porque Ele está te conduzindo para o caminho melhor. Ele está te fazendo ver que você pode sim estar no meio de situações complicadas, de pessoas complicadas, mas ser totalmente diferente. Não deixe o melhor em você morrer. Não deixe a bondade dentro de você morrer. Independente de quem te ferir, independente de quem te pisar, independente de quem te fizer o mal, não deixe essa raiz entrar no teu coração. Nem ódio, nem rancor, nem mágoa. Por quê? Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: graças a Deus que Deus permitiu, eu encontrar com essas situações, com essas pessoas difíceis, porque hoje eu consigo ser uma pessoa totalmente resiliente. Hoje eu posso ser uma pessoa totalmente amável, porque eu sei o que é dor, eu sei o que é choro, eu sei o que é precisar de um ombro amigo e não ter. Eu sei o que é conviver com pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas que pisam no seu calo, pessoas que catucam a sua dor. Então você vai olhar para trás e vai dizer: eu sou uma pessoa totalmente amável, totalmente compreensível, totalmente amorosa, porque a dificuldade fez eu extrair o melhor de mim. A pressão, a situação difícil, a opressão, o medo, o pânico, as coisas ruins fizeram eu ser resiliente. E hoje eu sou uma pessoa que muitos olham para mim e admiram, porque eu não sou um espelho da maldade que refletiram sobre mim. Eu não sou um espelho da maldade que fizeram contra mim, mas eu sou totalmente diferente. Então é sobre isso, independente se sua mãe, se seu pai, ou seus irmãos, ou as pessoas que estão à sua volta, te ferirem, te fizerem o mal, te fazerem coisas que você olha e pensa: eu não merecia passar por isso, eu não merecia enfrentar essas situações, porque Deus sabe o teu coração, Deus conhece o teu coração, o quanto o teu coração ele é quebrantado, o quanto o teu coração ele é bondoso.
Então, muitas vezes a gente olha para a situação e diz: eu não merecia passar por esse tipo de situação, por esses tipos de problemas, né? Porque eu ajudo as pessoas, eu faço bem, independente se fazem o mal para mim, mas eu continuo fazendo bem, eu continuo amando, eu continuo abraçando, eu continuo estendendo a minha mão. Então é sobre isso, é não deixar ser levado pelo mal, é não se deixar ser influenciado pelo mal. É uma coisa que aconteceu na minha história, que eu vou compartilhar com vocês. É que na minha infância eu passei situações muito difíceis, que eu tinha um pai que, quando acontecia alguns problemas dentro de casa, ele descontava dentro do lar, ele quebrava tudo, ele era desequilibrado, ele era uma pessoa agressiva, né? Que não controlava os seus impulsos, que não controlava o seu emocional, e ele quebrava as coisas dentro de casa, ele batia na minha mãe. Então eu convivi num lar conturbado, um lar onde tinha muitas coisas difíceis. Então aquilo, mesmo sem eu querer, mesmo eu tendo um coração ali amável, que sempre gostava de ajudar o próximo, estender a mão ao próximo, ajudar o necessitado, mas aquilo ficou enraizado no meu subconsciente, e às vezes eu agia com violência, às vezes eu agia no impulso, né, com agressividade, com violência. Por quê? Porque aquilo refletiu sobre mim, o que eu vivi dentro do meu lar, aquilo acabou refletindo na minha vida, na minha adolescência, na minha infância, no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Aquilo foi enraizado no meu subconsciente. Então, mesmo sem eu querer, às vezes eu agia no impulso, na agressividade, na violência, e eu precisei, né, ali pedir para que Deus, Ele me curasse, Ele curasse o meu emocional, Ele curasse o meu subconsciente, porque eu entendia que aquela dor, aquela marca foi deixada pelo meu passado, foi deixada pela minha casa e veio de lá de trás. Não foi uma coisa herdada, mas foi uma coisa que, de tanto eu ver, aquelas situações acabou enraizando no meu subconsciente. E às vezes eu agia de forma impulsiva, agressiva, né, com as pessoas e com palavras, né? E eu entendi, e Deus começou a me mostrar que eu precisava de cura no meu emocional, que eu precisava que Ele liberasse sobre mim a cura, para que curasse aqueles traumas, para que curasse aquela dor, aquelas cicatrizes, né, dentro de mim, para que eu pudesse não ser o reflexo do meu passado, não ser o reflexo de quem me feriu, mas que eu pudesse ser alguém que cura, alguém que não repete as mesmas coisas. Porque uma coisa que a psicologia sempre diz é que se a gente é ferido, a gente fere. Por isso que tem aquele ditado que diz: pessoas feridas ferem. É porque ela tem o emocional que está completamente destruído, que está com marcas do passado, agressividade do passado, coisas que vieram do seu passado, que se enraizaram dentro da sua mentalidade. Então muitas pessoas não sabem o porquê às vezes age com agressividade, age com repulsa, age com o emocional desequilibrado. É porque aquilo está enraizado nas suas raízes, na sua origem, de tudo que a pessoa viveu, de tudo que a pessoa passou, das dores, dos traumas, de toda a sequela que foi deixada por outras pessoas no seu subconsciente. Então, se você é uma pessoa que você se sente assim, né, com sequelas, com marcas, que outras pessoas te feriram tanto, outras pessoas fizeram tanto mal para você, que você hoje não consegue se desprender do mal que te fizeram, que você hoje não consegue
deixar com que aquela marca fique para trás. E você acaba levando isso para o seu presente, para a sua vida, para o seu futuro. E você acaba trazendo os traumas, os medos, as inseguranças, as incertezas, tudo aquilo que ficou, com os traumas, com as dores que você passou. Mas eu tenho uma palavra de conforto para o teu coração. Você não precisa mais continuar com essas feridas abertas dentro de você. Você não precisa mais se sentir assim frágil, vulnerável, desse jeito. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que Ele tem a cura. Ele tem a cura para o nosso emocional. Ele tem a cura para o nosso subconsciente, até coisas que a gente nem imaginava que tinha, dores que a gente nem imaginava que tinha ocasionado dentro de nós, que tinha trazido para o nosso presente, que tinha trazido para a nossa vida. Ele nos cura por completo. Então eu te convido hoje a fazer uma oração sincera para Jesus e dizer: Jesus, realmente eu estou desse jeito, como a irmã Ruth, ela falou, que às vezes eu ajo no impulso, às vezes eu não sei, a forma de como eu ajo, que às vezes eu sou agressiva, às vezes eu sou descontrolada, às vezes eu ajo dessa forma desequilibrada e eu não tenho controle emocional. Então eu vejo que eu tenho enraizado dentro de mim algumas marcas, algumas dores, algumas coisas que vieram do meu passado. E eu preciso de cura. Eu preciso de cura no meu emocional. Eu preciso de cura no meu coração. Para que eu venha ter a cicatrização. Que eu possa olhar para aquele machucado, para aquela ferida e ver que já sarou, e ver que não sangra mais, e quando alguém catucar, não dói. Por quê? Porque já cicatrizou. Não tem mais o sangramento, não tem mais aquela dor. Então quando alguém catuca, quando alguém vai ali, eita, peraí que eu vou catucar essa ferida, eu vou catucar porque vai sangrar, porque vai doer, porque vai chorar, mas não vai. Por quê? Porque já cicatrizou, porque Jesus veio com bálsamo e limpou toda aquela ferida, tirou todo aquele sangramento, aquele machucado. Então é isso que pode acontecer com você, você que está aí com feridas abertas no seu peito, no seu emocional. Você que sempre quando alguém lembra do que aconteceu, isso te dói, isso te machuca, isso causa em você dores, marcas, lembranças amargas que você quer esquecer. Mas Deus, Ele não quer te ver com essas feridas abertas, sangrando, para que alguém, quando tocar, você venha sangrar, chorar por dentro. Não é isso que Ele tem para você, não é isso que Ele tem para a sua vida. Então faça essa oração, se lance aos pés de Jesus, enquanto você vai estar ali falando das suas dores, das suas marcas, do que lhe aconteceu, de quem lhe feriu, do que fizeram com você. Deus vai estar ali passando o bálsamo dele. Deus vai estar ali limpando essa ferida, tirando toda a infecção, porque muitas vezes o nosso problema é que a gente esconde a nossa dor, a gente esconde de todo mundo. Ninguém sabe o que aconteceu, mas está ali infeccionada, mas está ali, ali dentro, infeccionada. E sempre que vem a lembrança dói, e sempre que vem aquele acontecimento na nossa mente dói. Então existem feridas que já estão infeccionadas, porque você pode ter escondido do mundo inteiro a sua dor, os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças, e elas já estão infeccionadas, e elas já estão inflamadas, e você precisa liberar tudo isso,
nos pés de Jesus. Você precisa dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu posso não ter contado sobre isso para ninguém. Jesus, eu não tive coragem de contar para as pessoas que eu amo sobre isso que aconteceu, mas eu vou contar para ti, porque eu sei que o Senhor tem bálsamo, eu sei que o Senhor tem cura, eu sei que o Senhor faz diferente das pessoas, que muitas vezes as pessoas julgam, muitas vezes as pessoas apontam, muitas vezes as pessoas vão lá com o dedo para catucar a ferida, porque querem ver sangrar, porque querem ver doer, porque querem ver a pessoa chorar. Mas Deus é diferente. Enquanto a gente vai para os pés dele e diz: Jesus, foi isso, foi desse jeito, aconteceu assim, assim e assim, e por isso eu estou machucada, e por isso eu estou sofrendo, está doendo, e aconteceu exatamente dessa forma. E quando você for contar com riqueza de detalhe o que aconteceu para Jesus, da forma que você nunca contou para ninguém, comece a contar com riqueza de detalhe para Ele a sua dor, aonde dói, as suas feridas, o que te fizeram. Conte para Ele, e quando você estiver contando, Ele vai trazer este bálsamo, esse consolo, e você ali vai se derramar em lágrima, você ali vai se derramar nos pés dele. Enquanto você está chorando, Ele está ali limpando, enxugando as suas lágrimas, e você nunca mais vai chorar por isso, você nunca mais vai sofrer por isso, você nunca mais vai sofrer pela traição, você nunca mais vai sofrer pelo abandono, pelo abuso, pela a situação que te causa dor. Mas quando você lembrar, isso não vai te fazer mais sofrer, isso não vai te fazer mais chorar, porque Jesus vai ter curado toda a tua dor, Ele vai ter estancado o teu sangramento, e a tua ferida que estava inflamada, infeccionada, Jesus vai limpar, Jesus vai curar, e você vai cicatrizar. Isso não vai mais te ferir, isso não vai mais te machucar, porque você vai receber a cura na sua alma, você vai receber a cura das tuas emoções, você vai ser uma pessoa curada, você vai ser uma pessoa sarada, e é exatamente isso que Deus quer para você. Ele quer te curar. Então é necessário, nesse momento que você está, você possa perseverar em todas as etapas que Deus está te fazendo passar, em todas as dificuldades. Persevere, seja humilde, manso, resistente, seja forte, seja corajoso, porque Deus, Ele vai te ajudar a passar por toda essa situação, Ele vai te ajudar a passar por todos esses obstáculos, e lá na frente você vai vencer. Lá na frente você vai ver que Deus te fez vencer cada uma dessas etapas. Deus te fez vencer cada uma dessas situações. Vença do jeito certo, vença amando, vença perdoando, vença abraçando. Não deixe mágoa entrar no teu coração, não deixe ódio, nem rancor, nem sentimentos ruins entrar no teu coração. Mas peça a Deus: Deus, derrama o teu amor no meu coração, para que eu possa não ter ódio, não ter rancor, não ter nenhum sentimento que me aprisione, que eu não tenha nenhum sentimento que trave a minha vida, mas eu quero ser livre, totalmente livre no meu emocional, e não ter aquele apego em quem me feriu, não ter aquela prisão por quem me machucou. Mas eu quero ser livre, deixar essa pessoa viver a vida dela, deixar com que aquela dor possa ser curada, e que eu possa seguir, e que o meu coração possa liberar o perdão, liberar o amor, para que eu possa perdoar, para que eu possa não ter aquela raiz de amargura, aquela raiz de ódio, de rancor, de coisas assim.
mas que eu possa totalmente ser curada. E Deus, Ele quer que você seja curada. Deus, Ele quer que você seja curado. Então faça essa oração, peça a Deus: Deus, eu preciso do Senhor, assim como um pai cuida de um filho recém-nascido, que o bebê, ele é frágil, ele é vulnerável, ele não pode andar sozinho, porque ele cai, ele não tem força suficiente para se manter, ele não tem força para se alimentar, ele não tem força para sobreviver se não for com a ajuda do pai. E então, se você está nessa situação de fragilidade, que você não consegue nem andar sozinho, não consegue comer, não consegue fazer as coisas bem, porque você está tão frágil, porque você está tão indefeso, e você está aí nessa situação, quem sabe, de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. Mas Deus não quer te ver assim, porque Ele está bem presente do teu lado para te sustentar, para quando você se sentir ali tão frágil e dizer: hoje eu não levanto da cama, hoje eu não saio daqui, hoje eu não faço nada. É exatamente aí que Deus, Ele quer te carregar no colo e dizer: vem, minha filha, vem, meu filho, eu vou te ajudar. Vem que eu vou te pegar no colo, eu vou te sustentar, você não vai cair, pode se levantar, pode confiar em mim, você pode andar, você pode sorrir, você pode, porque eu vou cuidar de você e eu não vou deixar com que você viva com essa dor, com que você viva com esses traumas, com que você viva nessa situação. Essa situação é temporária, essa situação tem hora certa para acabar. E saiba de uma coisa: Deus, Ele é o teu juiz. Você não precisa pagar na mesma moeda de quem te feriu. Você não precisa trair quem te traiu, machucar quem te machucou, ferir quem te feriu. Por quê? Porque Deus, Ele é o teu juiz. É Ele que vai fazer um conserto. É Ele que vai ter um encontro com quem te feriu, com quem te machucou, com quem te apedrejou, com quem fez o mal para você. Então você só precisa descansar o teu coração, entregar os teus problemas a Ele, confiar que Ele vai curar a tua alma. Descanse, confie, não tenha ódio, não tenha mágoa, não tenha rancor, mas entregue toda essa aflição nas mãos dele, porque além dele curar a tua dor, além dele curar a tua alma e o teu emocional, ele vai ter um encontro com quem te fez o mal. Ele vai ter um encontro com quem virou as costas para você, ou com quem te feriu, com quem te abusou, com quem te machucou, com quem deixou marcas, traumas na sua vida, né? Ele é quem é o juiz, não somos nós. Então o nosso trabalho é descansar nele, é confiar nele, se permitir ser curado por ele, se permitir viver um dia de cada vez. Não deixe com que essa situação te deixe na cama, né, sem ter força para andar, sem ter força para caminhar, sem ter força para sair do lugar. Mas faça isso que eu te disse. Vá até os pés de Jesus, coloque toda aquela situação, todo o seu passado, todas as suas feridas, todas as marcas que você tem, porque tudo o mais Ele fará. Toda a situação Ele vai resolver. E ter encontro com a pessoa, Ele vai, né, ter o encontro, curar você, Ele vai curar. Então você precisa dar esse passo, porque Ele vai te carregar no colo e não vai deixar você cair, mas Ele vai te colocar de pé todos os dias, dia após dia. Quando você disser: hoje eu não tenho força, hoje eu não levanto, hoje eu não saio daqui, é aí que Ele vai chegar e vai dizer: minha filha, eu sou o teu verdadeiro pai, pode contar comigo, eu te amo, eu te escolhi, eu dei a minha vida por ti. Independente
de quem te abandonou, de quem te machucou, de quem virou as costas para você, mas eu te amo. Então Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele se importa com você, se importa com a sua dor, se importa com o seu sofrimento. Não pense que você está abandonado, não pense que você está jogado, que ninguém se importa com você, porque você tem um Pai no céu que se importa com você. Não se importe se as pessoas da terra, as pessoas ao seu redor não tem aquele afeto, aquele amor de pai, de mãe, de se importar com você. Porque Deus, Ele é o nosso verdadeiro Pai. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus. A gente pode contar com Ele. Tá se sentindo sozinho, tá se sentindo sozinha? Chama Ele. Nesses momentos de angústia, nesses momentos de solidão, nesses momentos que você não tem ninguém do seu lado, chama Ele, porque Ele quer estar contigo todos os dias. Ele quer te levantar, Ele quer te alimentar, Ele quer cuidar de você como nem o outro pode cuidar. Porque a gente às vezes acha que a gente depende de alguém para viver, mas a gente só depende dele. Porque se Deus não der o ar que a gente respira, se Deus não der o alimento, se Deus não nos der a força que a gente precisa para estar de pé, então a gente não tem como outra pessoa dar o que só Jesus pode nos dar. Não tem como alguém preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Então chame Ele quando se sentir sozinha, quando se sentir frágil, debilitado, sem força, sem ânimo, quando estiver caído, quando estiver triste, no seu pior momento, chame por Ele e diga: Deus, vem cá, Jesus, vem cá. O Jesus que Ruth me apresentou, que cura feridas, que cura a alma, que cura cicatrizes, vem cá, cura minha alma. Eu não quero continuar com essa dor, eu não quero continuar nessa situação, mas vem cá, resolve esse problema, muda essa situação. Ou então traz a paz na minha alma para que eu possa ser capaz de vencer, para que eu possa ser capaz de superar e me transformar num vaso de honra lindo que o Senhor vai colocar na prateleira para que as outras pessoas venham olhar e dizer: poxa, que vaso admirável, passou por toda aquela quebra, passou por toda aquela situação, mas sobreviveu, mas venceu, mas superou. Então se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então não se preocupe, porque Deus, Ele está te fortalecendo, te forjando para ser esse vaso que vai fazer muitas pessoas também terem força, terem resistência, terem tudo isso que você tem tido nesses momentos difíceis que Deus tem te fazido ter. Você vai ser uma inspiração para muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação que você. Deus, Ele vai te fazer especialista em vencer essa situação, um especialista em superar esse problema, e você vai ter propriedade para falar sobre esse assunto. Você vai ter propriedade para dizer: eu venci aquela dor, eu venci o abuso, eu venci todos os problemas difíceis, eu venci a traição, eu venci o abandono, eu venci a enfermidade, eu venci o desemprego, eu venci a ansiedade, eu venci a depressão. Aquilo não me matou, mas me fortaleceu. Então tenha isso no seu coração. Isso não é para te matar, mas isso está te fortalecendo, te preparando para você ser um vaso de honra que vai inspirar e vai fortalecer muitas pessoas através da tua história, através do teu fortalecimento, do teu encorajamento, de como você conseguiu superar, de como você conseguiu ter tanta força para vencer. Então é sobre isso.
E eu preciso te dizer, você não pode desistir, você não pode se entregar a essa dor, você não pode ficar nessa cama, ficar nesse chão, ficar nessa situação. Você precisa tomar esse posicionamento, você precisa ter essa coragem de fazer essa oração para Deus, porque quando você fizer essa oração, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. E se não mudar primeiro do lado de fora, vai mudar do lado de dentro. Se não mudar primeiro no seu exterior, vai começar a mudar no seu interior. E você vai ser tão forte, tão capaz, tão resiliente, que vai inspirar muitas pessoas. Então não desista, não se entregue a esse problema, não pense em tirar a sua vida, não pense em se automedicar e acabar com a sua vida. Não, porque você não pode parar nessa situação. Tem pessoas que precisam da sua história, tem pessoas que precisam escutar que alguém venceu essa situação que eles estão passando. Então você vai ser a pessoa que vai fazer com que muitos continuem vivos. É a sua superação, é o seu testemunho, é a sua vitória que vai fazer com que muitos tenham esperança de que um dia também irão vencer, de que um dia eles também poderão testemunhar e através da vida deles também fazer com que outros não desistam, fazer com que outros não se entreguem, fazer com que outros vençam. Então você precisa ser forte, você precisa resistir, porque você não vai ficar nessa situação para sempre. Deus, Ele irá mudar essa situação a partir do teu posicionamento. Ele irá mudar essa situação a partir do teu posicionamento e você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa e você não vai mais sentir essa dor, você não vai mais se sentir assim, porque Deus, Ele vai te curar. Amém? Se essa palavra falou o teu coração, escreva aqui no comentário, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscreva no canal, que aqui sempre você irá ter uma palavra de Deus, uma palavra que irá trazer paz, conforto no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem adoece é você. Liberte-se no e-book Não Mais Escravos. Link nos comentários.